Né? Exatamente, né? E eu não conseguia me destacar, eu não conseguia deslanchar. Eu era fraco perto de tudo aquilo que era pedido, né? Enfim, aí da última empresa eu fui desligado, fui demitido até por não conseguir atuar na expectativa que a empresa tinha do meu trabalho, eu entregava abaixo daquilo que era necessário. Fala, meus irmãos, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Maria esteja com vocês. Estamos aqui para mais um podcast do Grupo dos 12. Hoje a gente está aqui com uma visita ilustre, né? Aqui a gente não sabe se a gente vai falar de inteligência emocional, se a gente vai falar de dinheiro, se a gente vai falar de investimento, mas a gente tem um convidado muito ilustre aqui para vocês. Um conteúdo muito, muito bom. E não esqueça de escrever nos comentários aí o que você gostaria de ter mais dessa pessoa aqui. Então, Felipe, convidado de peso hoje, hein? Hoje estamos aqui com uma pessoa que mudou minha vida. Eu posso falar isso. Me tirou de uma escuridão e me trouxe a luz de volta. É uma pessoa que é muito querida, um amigo nosso, e que vai trazer muita coisa diferente, né? É uma disruptura, como a gente comentou, né? Sair daquele transe e trazer a luz, né? Trazer a luz de Cristo, trazer a luz do nosso Criador. Eu estou bem, bem feliz com essa visita e por ser assim o estreante, né, do nosso podcast. É verdade. Nós tivemos um primeiro, volta lá no canal, tem a introdução do nosso podcast. O que é isso aqui? Por que tem esse vídeo? Por que tem esse podcast? Esse bando de maluco falando? Mas volta lá no primeiro episódio, tá lá dizendo um pouquinho da nossa história, como é que isso aqui pretende se desenrolar, mas tudo com a graça de Deus e com o Espírito Santo conduzindo. E vamos conhecer essa pessoa, Léo? Vamos lá, então eu vou falar um pouco do currículo que eu sei aqui, tá? Quase 20 anos de carreira corporativa, formado em inteligência emocional, depois de tudo isso, organizador de empresas, treinador e empresário. Seja muito bem-vindo, meu amigo Carlos Fonseca. Muito bem. Gente, é uma honra estar sentado nessa mesa. Então aqui a gente aprendeu na jornada, né? Se você estiver acompanhado dos melhores, você poderá se tornar um dos melhores. Então para mim é uma honra estar sentado com os melhores aqui. Com o Felipe, um irmãozão, com o Léo, vixe Maria, um outro irmãozão. Então, para mim é uma honra estar aqui verdadeiramente. Eu honro a vida de cada um de vocês, eu honro a trajetória e a história de vocês. E eu sinto muita alegria, né, de poder estar sentado aqui com vocês hoje para compartilhar um pouquinho daquilo que a gente vem vivendo aí no dia a dia, daquilo que a gente vem ajudando nessa terra, daquilo que a gente vem acolhendo dos irmãos, que é muito mais do que a gente dá, na verdade, muito mais eu ganho do que aquilo que eu consigo entregar. Então, para mim é um motivo de alegria, me sinto prestigiado em estar aqui, me sinto verdadeiramente acolhido, né? E é uma honra de verdade, acho que a palavra correta é essa. Muito obrigado, né, por poder estar aqui com vocês, porque dessa mesa, gente, sem medo de errar, eu sou o pior, eu estou no meio dos melhores, isso para mim é um motivo de muita, muita, muita alegria. Ô Carlos, se é que você me permite, já começar a conduzir esse nosso bate-papo e também pedir licença se porventura a gente precisar fazer alguns cavalos de pau, se precisar voltar no tempo, ou ir pro futuro, vamos quebrar tudo. Vamos aqui, na verdade, aonde Deus e o Espírito Santo nos conduzir. É isso. Beleza? É isso. Carlos, eu posso começar então com a primeira pergunta do arsenal que eu tenho aqui? Bora! Então vamos lá. Quem é Carlos Fonseca? Carlos Fonseca é um filho amado do Deus Altíssimo, um projeto perfeito criado por Deus e mandado para essa terra, que tem dado muito trabalho para Deus, que não tem cumprido o propósito pelo qual veio, mas enfim, ele é amado e é conduzido por Deus. Esse é o Carlos. E aí, por graça de Deus, o Senhor me trouxe, né, para a igreja muito cedo, então eu sou filho da igreja desde sempre, mas de fato ali atuante, envolvido e fazendo aquilo que Deus esperava que eu fizesse, 1%. Eu faço e os outros 99% tá na pastinha do tem que fazer, calma, eu vou chegar lá. A gente vai fazer, mas com 14 anos Deus, por graça, me trouxe para a igreja, né? Ele me trouxe
justamente por um cavalo de pau, né? Então, com 14 anos, eu tinha 14 anos, meu pai falece, né? E aí, pensa, os hormônios todos desorganizados ali, eu tenho uma perda dessa, não uma baita referência, né? Eu tinha verdadeiramente um pai, né? Não era aquele homem que foi lá, enfim, me fez, não sei a palavra certa, progenitor, acho que é isso, né? Me fez, e eu perdi a minha referência, né? Minha família é estruturada, minha mãe é uma pessoa assim que eu não tenho palavras na terra para dizer. Talvez um dia eu encontro uma palavra, quando eu chegar no céu, Deus fala, é essa palavra que cabe na sua mãe. Não deixou faltar nada. Mas ali eu me revoltei. Eu me revoltei como assim? Deus é bom. Né? Eu era só o católico do IBGE ali, né? Minha mãe batizou eu e tal, IBGezão, bem IBGezão mesmo. Né? E aí eu falei, não, eu preciso conhecer quem é esse Deus, porque eu preciso falar mal dele, eu preciso detonar com ele, e é isso que eu vou fazer. Então, naquele ato de revolta, já pelas dúvidas do tempo, né, 14 anos de idade, tantas dúvidas, decisões profissionais para ser tomada e tudo mais, e aí, de repente, me vem uma ação dessa e meu pai faleceu de infarto. Então, a gente não recebeu um sinal, né? A gente só recebeu uma notícia. E aí eu fui atrás de saber quem era esse Deus que nego falava que era bom. E aí foi a forma com que Deus, então, resolveu trazer o Carlos. Ele falou, não, eu pego o seu pai porque eu quero você. E aí ele tirou meu pai. E quando eu fui descobrir quem era Deus, adivinha quem foi detonado? Euzinho aqui. Então, a partir daí, aí dessa forma veio a minha conversão, veio o meu primeiro contato, né, com o Senhor. Veio o meu batismo de fato, a minha conversão aconteceu, sou filho da Igreja Católica, sou filho da Renovação Carismática Católica e tenho gratidão por todos os irmãos que nessa jornada da minha vida ali estiveram ali, oraram por mim, pessoas que talvez eu nem conheça, oraram por mim e hoje está aqui. Então, por graça de Deus e só por graça de Deus, o Senhor me deu uma das filhas dele para ser minha esposa, a Lívia, que é a minha melhor parte. Então, a melhor parte do Carlos está fora dele, né? Que é a minha esposa, ela que realmente é meu porto seguro, minha conselheira, é a sábia da relação, é a que de fato faz a diferença. Então, sem medo de errar, ela é a minha melhor parte. E por misericórdia também, e aí é misericórdia, não, graças a Deus, deu 2 dos filhos dele para que eu fosse pai na terra e eu ajudasse a cuidar. Então, com a graça de Deus, eu tenho feito isso, né? Sou também filho da comunidade Kansas. Segura. Ele se deixar, ele vai desembestar aqui. Vou embora. Volta lá no Carlos, 14 anos. Qual que era a sua situação de família, de estrutura? Você é bom nisso, de voltar nas feridas e ajudar os outros a se curarem. Volta lá no Carlos, do 0 aos 14 anos, estrutura de família, irmãos. Como é que estava o Carlos naquela fase antes de virar o Carlos que é hoje? O Carlos era, vamos dizer assim, o padrão, totalmente a média, né? Então, assim, eu estudava numa boa escola, como eu disse, minha família é estruturada, pai e mãe, eles demonstravam respeito, demonstravam amor, nos ensinava, né, com valores o que tinha que ser feito. Apesar de não ser grandes frequentadores da igreja, eu via frequentando a igreja, né, as minhas avós. Então, a minha avó, como católica, muito fervorosa, muito atuante, muito ativa, mãe do meu pai, e a mãe da minha mãe, evangélica, mas da mesma forma muito atuante, muito presente, trazia muito. Então eu tinha a referência de Deus por elas, né, pelas minhas 2 avós, e a minha família não ia muito para a igreja, mas era uma família muito estruturada nesse sentido. Então, assim, boa escola, boa educação, cobrança, né, eu tinha muita cobrança de dar as respostas das oportunidades que eu tinha. Então, assim, você está numa boa escola, você tem que valorizar isso aqui. Eu estou te colocando num esporte, você tem que valorizar isso aqui. Né? Então, eu fui crescendo, recebendo essas informações. Então, do 0 aos 14 anos, eu, como um bom perfil que tenho, nós vamos falar de perfil se der tempo aqui lá na frente, um bom perfil que tenho, não vou dizer qual é o meu perfil ainda, mas você já deve ter matado. Né? Eu era sempre o procrastinador, sempre o preguiçoso, sempre daqui a pouco eu faço, sempre eu dou um jeitinho e vai funcionar. E assim a minha vida veio até os 14 anos, né? Quando eu tive de fato esse impacto. Então eu posso dizer que isso foi como, né, a partida do meu pai, foi mais ou menos eu como um carro a 120 km por hora batendo dentro de uma muralha, sabe? Então assim, foi um impacto. E aí, ali eu tive já a primeira mudança, que eu tinha que sair da minha infância e adolescência, que era, entre aspas, totalmente guiada. E agora eu tinha confortável, né? Totalmente. Então, assim,
casa própria, andava de carro, né? Eu nasci mais ou menos na época de 2010, 2015, vocês devem ter visto, né? Lá na minha casa era aquele domingo tem coca, lembra? Coca de garrafa de 1 litro. E não era todas as casas que tinha. Garrafa de vidro, né? De vidro, na minha casa domingo. Domingo vai cheio ter coca. Cheio de gás, né? Isso. Bom, você escutou até ali. Então, em 2015, não sei se quando você nasceu tinha. Quando eu nasci, tinha isso. Então, totalmente confortável, né? Uma vida bem estruturada no sentido financeiro, no sentido de educação, né? De valores e tudo ali. Meu pai muito trabalhador, minha mãe também. Né? Minha mãe mas viu um menino estruturado, porque até do 0 aos 7 anos forma a personalidade da criança, né? Então era uma criança estruturada, com família consolidada, e aí você tem uma ruptura, né? Quando você falou, o Léo respirou fundo, que também tem alguma coisa ali. Se conectou com a minha fala. Seja bem-vindo, irmão, nós estamos nesse mesmo bairro. Eu me conecto antes de nascer, e aí é outra história, mas ali era uma criança estruturada, né? Uma formação. E aí, dos 14 até a formação acadêmica, quem te guiou nesse caminho da parte profissional, de ser o Carlos homem, ser o Carlos... Porque 14 anos está ali na ponte que eu falo com minhas crianças, né? Vai ter uma ponte crucial para você passar na adolescência. E aí já fica para os que estão na escada das crianças que vai ter a adolescência que o bicho pega. Eu falo, vai ter uma ponte e a ponte vai ventar, vai balançar, mas nós estamos aqui. Você não tinha ali o seu pai mais, mas você teve que cruzar essa ponte sozinho, né? Não. E aqui que a gente já vê como que a graça de Deus acontece, né? Eu fui acolhido como filho pela família da irmã da minha mãe, então beijo, Alivinha, tio Paulo, enfim, amo vocês demais, já externalizei isso muitas vezes. Eles nos acolheram de uma forma assim que a gente vê hoje é claro, para mim, a graça de Deus ali, que realmente foi. E eu tive também o meu cunhado, né? Eu posso dizer ex-cunhado, foi da minha irmã, por algum motivo da vida eles não casaram, eu não sei dizer porquê, enfim, né? Isso não é assunto para cá. E também, que é o Júlio, também agradeço muito. Então eles me ajudaram a passar por esse momento. Então a igreja me ajudou por um lado, né? E pelo fato de ter uma família e ser família mesmo, né? Eu tive o suporte desse outro aqui. Então eles foram me instruindo, né? Um pouco imitando minha irmã, um pouco imitando minha mãe, né? Minha irmã professora, minha mãe também. E falei, vou ser professora. Aí comecei a fazer licenciatura, né? Não, mas aí tem o meu pai que era metalúrgico, né? Como eu disse, gente, eu nasci em 2020, né? Então, sabe que metalúrgico era forte nesse ano. Então, você metalúrgico, meu pai também metalúrgico, então ele me ajudou nesses passos aqui, tomar decisão. Senai, né? Quem nunca fez Senai, né? Então, não sei você, eu fiz Senai, foi muito importante. Nós três, a mesa inteira tá aqui. Exatamente. Então, nós somos aqui também... Da mesma geração, né? 2015. 2015, né? Por aí, 2016, né? É isso, gente. Esse cabelo prateado aí Não, fiz no salão. A menina é boa, depois eu digo o salão. Depois, agora não. Né? Então, foi um pouco disso, Felipe. Eu tive também um suporte. E aqui eu não tinha clareza, mas já era a mão de Deus cuidando, porque Deus, em algum momento dessa história, ele conta com o Carlos, ele quis contar com o Carlos, ele decidiu contar com o Carlos. Então, ele tem cuidado do Carlos, mesmo sendo um filho bastante... que dá bastante trabalho, bastante rebelde, obrigado. Então, eu tive essa estrutura. Ô, Carlos, eu posso fazer o primeiro cavalo de pau? Vamos quebrar tudo. Assim, como o Felipe falou, eu me identifico, né, porque... Ao contrário de você, meus pais se separaram com 15 anos, né? Então eu acabo me identificando um pouco nessa questão, né? Um pouco ao contrário de você, eu não tive essa pessoa. Mas isso não vem ao caso. A pergunta que eu queria fazer é já passar alguns anos da sua história. Já Carlos no ambiente corporativo. Eu gostaria que você contasse um pouco dessa sua trajetória de quase 20 anos de mundo corporativo. E a gente estava comentando sobre uma ruptura, que foi a perda do seu pai. E eu sei que teve uma outra ruptura lá no ano 20. Não agora, já em 2020. 2005. Mas eu sei que houve uma outra ruptura, mais do cunho psicológico, onde você optou em fazer a sua transição de carreira. Então eu queria que você andasse um pouquinho na história e falasse dessa sua parte corporativa. Então, assim, como que você se desenvolveu e o que aconteceu, quais foram os gatilhos que te fez migrar do CLT
mundo do empreendedorismo? E nós pesquisamos, hein? Eu sei. Temos imagens, temos imagens. Então, como filho do Senai ali, como uma criação do Senai, eu fui forjado a ser funcionário. Então, a minha mentalidade inicial foi forjada a ser funcionário. Eu olhava para minha mãe, professora do Estado, né, trabalhou muitos anos funcionária pública, minha irmã funcionária pública, então eu olhava ali e via, então, um modelo de funcionário. Meu pai trabalhou na indústria até o último dia dele, né, então funcionário, né. A minha avó, né, tinha uma fala muito forte, que é uma das falas que eu trago comigo, eu fiz questão de não tirar ela da minha vida, porque ela me ajudou e me ajuda, né. O bom funcionário é aquele que passa a vida inteira na mesma empresa. Todo mundo Então teve, né? eu tinha essa referência, eu preciso entrar numa empresa e eu preciso fazer uma jornada muito extensa dentro dela. Uma maratona, aí, né? Aí eu vou ser bom. Porque se eu for funcionário de 2, 3, 4 anos, né, eu não vou ser bom. Então eu comecei na indústria como Senai, enfim, fui acolhido, trabalhei em 3 empresas, mas me incomodava, né, o cheiro do metal, a sujeira do metal, enfim, eu ia, assim, eu tinha a síndrome do fantástico, né, então ali com 15, 16 anos, já empregado, já trabalhando, eu tinha a síndrome do fantástico. Putz, hoje é domingo à noite, amanhã eu vou ter que voltar a semana inteira. A depressão pré-segunda, né? Exatamente, né? E eu não conseguia me destacar, eu não conseguia deslanchar. Eu era fraco, perto de tudo aquilo que era pedido, né? Enfim, aí da última empresa eu fui desligado, fui demitido até por não conseguir atuar na expectativa que a empresa tinha do meu trabalho. Eu entregava abaixo daquilo que era necessário, né? E fui desligado. E já nos passos, então, já que na indústria não está legal, o que eu vou fazer? Né? Eu vou para escola, vou dar aula, porque minha mãe dá aula, minha irmã dá aula, funciona. Meu pai foi um ótimo ferramenteiro, meu cunhado um espetacular metalúrgico, mas eu vou dar aula, porque eu não estou me dando bem aqui, eu vou ficar nesse pula-pula. Lembra da frase, né? E aí eu comecei a estudar matemática. Vou estudar matemática, vou dar aula de matemática, daí vai funcionar. E comecei no mundo acadêmico ali, mas voltado mais para a parte de dar aula, fugiu o nome agora. Licenciatura, isso, a parte da licenciatura. E fui dar aula em colégio, fui professor, inclusive um dia desse fui surpreendido com o padre Jefferson, no meio da missa, dizendo assim, meu professor tá aí, quero mandar um beijo para ele, um abraço, professor e tal, e isso aconteceu lá em 2023, gente. Esse aqui é o Carlos Professor, não? Não, é antes desse Carlos aqui. A gente vai chegar nesse Carlos. Esse é o Carlos bom funcionário, o Carlos que precisa ficar muitos anos na empresa. Aí numa roda de conversa dentro da sala de aula, um colega meu, amigo de escola ali, falou, olha, para Renata, não foi nem para mim, eu estava só perto, tem uma grande instituição financeira que está contratando, né? Passa lá amanhã, vê direitinho, eles estão contratando, eles estão abrindo um novo site, eles estão contratando bastante gente. Eu ouvi, chama Maurício, um abraço pro Maurício, foi responsável por isso. Aí eu falei, Maurício, e aí, cara, como que é esse negócio aí? Conta pra mim também. É onde eu vou amarrar meu burro. Total, uma instituição financeira, então eu tô fazendo matemática, mas instituição financeira número, não entendia nada de instituição financeira. Pensa num cara que não manjava nada, mal sabia usar o cartão do banco, o cartão de débito, tá? Cartão de crédito, esquece, naquele tempo não era igual hoje. Né? 2022 não era igual hoje. Né? Cheque, isso, vivi muito isso. Aí ele falou, não, cara, faz o seguinte, cara, amanhã eu vou fazer uma das etapas do processo de seleção e você vai comigo, vai na minha casa lá e a gente vai junto, né? E aí eu te apresento lá a estrutura, você vê como que você faz. Demorou, né? Cheguei em casa, falei com a minha irmã, amanhã nós vamos ter que sair cedo, você vai ter que me levar em tal lugar, lá do semestre que ele morava. Né? Não, mas a gente vai acordar mais cedo, fica tranquilo, vai dar certo. Aí minha irmã também é uma pessoa sensacional, espetacular. Aí ela me levou, me deixou num ponto combinado ali, não foi na casa dele, foi num ponto de referência próximo. Para quem conhece aqui a cidade, o Castanha, supermercado Castanha, que fica na Vila dos Remédios, por aquela região. Aí eu fui e começou o meu processo de seleção. Aí, então, em agosto, né, de 2020, de 2000, agora essa data é real, de 2000 eu ingresso, então, né, foi o meu primeiro dia dentro de uma grande instituição financeira, onde eu passei toda a minha jornada. Que era esse funcionário aqui, ó. Eu era um excelente funcionário, uma pessoa extremamente dedicada, uma pessoa que buscava fazer diferença, né? Uma pessoa que de fato entregava o que precisava ser entregado, e eu amava de verdade o que eu fazia, enfim.
Daqui a pouco eu conto para vocês como que foi a jornada, se fizer sentido contar dentro dessa instituição financeira. Aí eu venho para a parte de como que foi a virada, como que foi a chave. Eu estava no horário de almoço, conversando com um colega, e ele falou assim, Carlos, eu sei que você não é um cara invejoso. Foi essa fala que ele usou. Eu sei que você não é um cara invejoso. E eu queria compartilhar com você uma alegria minha. Eu consegui atingir o meu primeiro R$1 milhão. Nossa. E eu celebrei com o cara. Meu, ele já sabe, já paguei um café para ele justamente para agradecer ele por esse dia. Já fiz esse já tá pago, né? O favor já tá. Não tô em forma, mas esse já tá pago. Já chamei ele sabe quem é. Se ele estiver me ouvindo, ele sabe quem é. Um abraço. E eu celebrei com ele esse dia. Só que aquilo trouxe uma pergunta para mim. Eu falei, olha, o meu salário, ele é maior que o dele. A minha jornada, eu era mais velho, né, de idade, a minha jornada é mais longa do que a dele. Ele celebra agora R$1 milhão em conquista em bens, somou um carro, somou uma casa, todas as reservas. E eu falei, e eu? O que eu tenho para celebrar? Não. Deu um... Cadê o meu tela azul? milhão? Total. Sabe quando você... Ali você tem um choque. Eu tomei um choque. Eu não sabia o que falar para mim, o que fazer, nem para onde eu olhava. E se me permite, eu conheci o Carlos nessa fase, né? Pessoa extremamente de Deus, uma pessoa extremamente focada nos seus objetivos ali, mas uma pessoa que estava adormecida, né? Uma pessoa medrosa. Que pode usar sem medo. Eu era um cara covarde. E aí a gente tem o Carlos Fonseca de hoje, que, sinceramente, para quem olhar e mostrar, o Ismael tá aqui, ele olhar e falar que não é a mesma pessoa, né? Parece, né? E aí a gente vê o Carlos Fonseca de hoje, que se transformou primeiro, fez uma metamorfose ali, pegando do casulo da borboleta e transformando num inseto que voa, que faz, que é bonito, que é belo, e transformando as pessoas. A gente já foi metade do tempo aqui, se deixar o Carlos falar o dia inteiro. Então, vamos focar na transformação. O Carlos primeiro em si para transformar as pessoas. Como é que foi? Show. E aí, eu não sabia da resposta. Chegando na igreja, como eu disse para vocês, eu sou filho da igreja até hoje, e Deus ajude que eu morra assim. Né? Preciso muito da ajuda dele mesmo, como a Santa Teresa ensina. Aí, chegando na igreja, numa conversa, no final ali daquele encontro, a liderança, que eu não vou citar nomes aqui, não é o caso, a liderança disse assim, ó, eu estava no meio da roda da liderança, eu nem devia estar ali, não sei por que Deus me pôs. Mentira, gente, eu sei sim. Porque minha mulher estava varrendo, ajudando a limpar ali o salão da igreja, e eu fui lá fora e juntei no grupinho que tinha. E eles falaram, e a fala que teve foi exatamente essa: eu estou muito preocupado com os membros aqui da nossa comunidade, da nossa paróquia, porque eu estou vendo que tem um endividamento muito alto, e a gente precisa olhar para isso. E aquilo veio então de encontro. Bateu, eu não tinha o que celebrar e eu estava endividado. Opa, então Deus começou a fazer. Carlos, só uma pergunta, colocando na ordem cronológica. Então, você entra nessa instituição em 2000 e esse baque a gente está falando em que ano? 2019. Em 2019. Caramba. Então, praticamente 20 anos de empresa, sendo um funcionário exemplar. E se ligar na instituição hoje eu acho difícil eles pegarem um ponto que eu deixei a desejar, porque realmente eu me dedicava. E se eu deixei não foi por falta de vontade. Então a gente está falando de 20 anos de trajetória onde você teve esse feliz encontro, vamos dizer. Esse medo de arriscar, esse medo de decepcionar, de não ser um longínquo. Lembra da frase que eu falei que era importante? De não ter uma vida longa. Eu posso dizer então que você era um bundão? Total, medo de arriscar, porque aquela fala de, putz, se eu sair daqui eu perco o convênio. Se eu sair daqui eu perco aquele salarinho. Então, pô, aqui todo mundo gosta de mim. 13º, PLR boa. PLR, comprar geladeira com PLR. Que coisa gostosa comprar uma geladeira com PLR. Né? Duas, não era duas por ano, né? Ou não? Não, uma só. Era uma só. Na verdade, é uma PL para dividir por dois. Dividida em dois PL momentos. Gorda, normalmente em novembro, outubro e depois outro em fevereiro. Isso, não. PL era um negócio. Braba, né? Dá para comprar geladeira. Era um negócio sensacional. Né? E covarde. Medo de arriscar mesmo, medo de trucar, medo de chegar junto, mesmo, medo de colocar a cara na janela. Esse amigo te trucou quando? Oi? Esse amigo te trucou quando? Que ele falou? Na verdade, ele não me truca, né? Aquele que ele te isso. Falou foi em meio ali de setembro para outubro de 2019. E aí já veio a informação da comunidade? Isso, na mesma semana, foi no dia seguinte. Então essa conversa foi na terça-feira, a outra conversa foi na quarta.
Foi muito perto. Então, assim, Deus fez um movimento, ele chegou chegando. Na fala popular, se vocês me permitem, se Deus me perdoa por isso, ele chegou chegando. Né? Então, terça-feira eu conversei, celebrei. Na quarta-feira já veio essa preocupação, eu me encaixava. E eu fiquei uma semana inquieto. E nesse momento, eu abro um parênteses aqui. Né? Eu estava buscando, né, entrar dentro de um tribunal, podia ser um TRE, um TST, não importava o tribunal, porque eu ia ter a famosa estabilidade. Essa palavra tem que ser riscada. Exato. E era isso que eu buscava naquele momento. Nesse momento. Agora eu preciso, porque essa empresa aqui ainda tem um pequeno risco. Olha o nível da covardia. Aqui, eu entrando dentro do tribunal, eu conservo o meu salário, acabou, benefício igual, e eu vou até o fim da vida. E se eu morrer, passa para minha esposa, e eu vou tranquilo que ela ainda vai ficar com um respaldo. Olha o nível de pensamento. Esse era o pensamento do Carlos. Ô Carlos, só um pequeno parênteses aqui. Eu também tive essa trajetória, né? E o que eu via na minha família, né? E eu vejo até hoje. Você vai fazer Senai, você vai trabalhar numa metalúrgica durante 30 anos, e quando você sair com a sua rescisão, você vai comprar uma casa na Praia Grande. Uau. E você vai morar lá até o resto da sua vida. E isso nunca fez sentido pra mim, porque todas as pessoas que eu conhecia realmente tinham uma casa na Praia Grande, mas era lá depois da rodovia. Era do lado de cá. Onde está o benefício, né? Enfim, mas prossiga aí com a sua história. Você ainda tinha planos, eu nem tinha. O meu plano era só não ser demitido. Transformação do Carlos. Isso, não, vou chegar lá. Então, aconteceu esse episódio aqui. Então, esse foi o start, que ele veio do céu. Ok? Aí, por uma semana, eu estava estudando, lembra que eu estava estudando? Por uma semana, eu fiquei buscando uma solução. Uma resposta. Né? Buscando. E aí, gente, aquilo ecoava dentro de mim com força, me incomodou de verdade, né? E na quarta-feira da semana seguinte, por uma deuscidência, nós atrasamos no encontro da igreja. Então, eu não vou ter memória do que aconteceu, mas o encontro começaria às 20, nós chegamos mais ou menos umas 20h30, né, para aquele encontro. E aí, estacionamos o carro, a Lívia entrou, eu já estava atrasado mesmo. Aí tinha um irmão ali na porta que estava olhando as crianças correndo, pequenininha, 2, 3 aninhos ali, ele estava olhando. Aí eu não estava aguentando, aquilo estava muito pulsante dentro de mim. Aí eu comentei com ele, falei, irmão, tá acontecendo isso assim, assim, assim. Ele falou, pô, tem um cara que tá fazendo umas aulas de graça, esse cara vai te ajudar. Aí eu caí no famoso lançamento, lá em 19, nós estamos falando aqui, finalzinho de outubro para novembro, tá? 19. Aí eu fiz todas as aulas, anotando, era tarde as aulas, eu ficava até tarde no computador, ouvindo com fone, escrevendo e tal, sobre finanças. Então eu precisava mudar alguma coisa de finanças, e a aula foi impactando, né? Aí ele fez o lançamento, era um valor que eu não pagaria jamais. Naquele tempo era algo em torno de uns R$4.200, o treinamento dessa pessoa sensacional, né? E aí, a hora que eu vi o preço, falei, Deus me livre. É um negócio online. Mas parcelado em 12 vezes de... Deus me livre. Eu era o cara que tinha medo, lembra? Eu ainda estava ali. Aí, sentadinho ali, esperando dar o meu horário de entrar, com o meu celularzinho na mão, alguém do grupo, lá do curso que eu fazia para treinar, o treinamento que eu fazia para concurso público, falou, gente, eu comprei o curso e eu gostaria de compartilhar o meu acesso com vocês. Esse mesmo curso que você estava fazendo. Eu fiz as aulas e eu falei, Deus, você não pagou, não paguei R$1 para entrar. Deus te deu. Ele compartilhou o acesso dele. A hora que eu vi aquilo, eu até atrasei. Eu falei, não, eu preciso achar um lugar para eu entrar isso aqui, salvar, porque eu preciso ter acesso. Ali começou a minha sede. E na quarta ou quinta aula ele fala da condição de renda. Uma pessoa, para ser ali uma pessoa próspera, uma pessoa que tem ali um equilíbrio financeiro, uma vida tranquila, tem que ter aí 12 ou 13. Eu falei, meu 12 ou 13 Deus do céu, rendas diferentes. Então ele trouxe a dele, ó, eu tenho esse curso, eu dou palestra, eu dou aula em faculdade, eu cobro para fazer consultoria dentro de empresa, também consultoria familiar, eu tenho livro, eu tenho jogo, e enfim, ele foi abrindo a renda dele, e ele tinha 12. Então, eu falei, meu Deus, eu tenho malemar essa goteira aqui, né? E legal, mas aí eu fui para cima, gente, fui para cima. Aí os dias foram passando, eu fui estudando, já comecei a olhar para dentro, né? Só que até então era só financeiro, né? Aí chegou
a famosa pandemia 2020, quem não viveu, para mim, gente, com todo respeito e amor na fala, foi a melhor coisa que aconteceu na Terra, pro Carlos, tá? Eu respeito e amo todas as vidas que foram perdidas nesse tempo, mas Deus, por misericórdia, não levou ninguém da minha família e, por misericórdia, também me abriu os olhos dessa forma. Então, a pandemia foi boa para mim nesse sentido e, por favor, não me compreendam mal, né? A pandemia foi uma desgraça mundial, mas pro Carlos foi bom aquele momento. Só deixar registrado aqui, né? E aí entrou a pandemia. E justamente o meu valor mais forte dentro da instituição que esse Carlos trabalhava e já estava sendo incomodado foi quebrado. Que em uma das reuniões gerencial de altíssimo escalão interno na instituição foi dito assim, ó, a gente vai simplesmente fechar todas as linhas de crédito, baixar todos os limites, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Então nós precisamos nos proteger. E aquilo veio de encontro com as minhas crenças, que eu falei, agora é a hora que de fato a gente vai ir para campo com tudo que foi construído. E não aconteceu. Então você teve uma batalha de valores. Eu tive uma decepção, exatamente, porque veio diretamente contra o meu valor, né? E aquilo pegou pesado. Eu já estava estudando sobre finanças, e aí eu tive uma decepção. E essa decepção me trouxe à tona que aquilo era comportamento. E aí eu, dentro dessa estrutura... E já fazendo um break aqui e falando qual que é o seu comportamento hoje, o que você precisa quebrar desse Carlos Maria João antigo para ser um novo Carlos Maria João daqui para frente. A gente está aqui justamente para isso, para ajudar você a quebrar todas essas barreiras, essas amarras que foram colocadas, não por maldade. Nossos pais fizeram o melhor para a gente, achava que o cenário era melhor, achava que isso era o melhor, mas que a gente vê hoje que tem outro caminho, né, Carlos? Muito, muito. E aí, então, eu comecei na parte das finanças, dentro da estrutura de educador financeiro, buscar a alternativa. Então, a gente percebia que financeiro era comportamento e não sobre dinheiro. E aí, então, eu me matriculei já com a coragem, então, assim, aquele desembolso lá que em 2019 eu não fiz, agora já ali por volta de maio a junho, mais ou menos isso de 2020, eu já fiz o desembolso com outra mentalidade. Mas ainda na mentalidade do quê? De ajudar essas pessoas que a grande instituição financeira que eu tive a possibilidade de estar lá e sou grata, não iria fazer naquele momento. Então eu falei, se ele não vai fazer alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa. E aí foi onde eu encontrei o mundo do desenvolvimento humano. Foi onde eu entrei no mundo dos treinamentos que são voltados a comportamento. E aqui, carinhosamente, o Léo chamou isso de inteligência emocional. Então eu peguei todo o know-how que eu já tinha do mundo financeiro, agora sendo capacitado para ser um educador. Lembra lá da matemática lá atrás? Estava no plano de ser professor em algum momento. Né? De educador com o comportamento. E aí, a partir daqui, a gente... E aí, também só para entender, mais uma vez, voltando para cronologia. Até então, você continuou no CLT. Sim, sim. Enquanto isso, você se capacitou na parte de comportamento, de inteligência emocional, até porque, pelo que você está me contando aqui, você teve um confronto muito grande com as suas próprias emoções. Exato, exato. Né? E em que momento foi o rompimento efetivo? De você falou... Chega. Legal. A escola que eu fiz, né, a literatura que eu segui, não era a literatura do queima-ponte. Era a literatura do se planeje, se programe. Construa 2 pontes e depois você estoura uma. Exato. E vai. Então a escola que eu fiz foi essa, de professores maravilhosos. Então o que eu comecei a fazer? Naquele momento eu só estava querendo ajudar. A minha única ideia era ajudar. Eu não tinha ainda ideia de mudar de lado. Eu queria continuar na instituição, mas ajudar as pessoas que a instituição não iria ajudar com o conhecimento meu. Então, nesse momento, você estava com a ideia lá das suas 12 fontes de renda. Então, você queria ter mais uma. Isso, era isso? Não, era ajudar. E pensa assim, ó, Léo, imagina hoje, o seu gerente te liga. Léo, é o seguinte, ó, não tem mais crédito para você, a gente derrubou seus limites, então seu cartão caiu, seu cheque empresarial caiu, a sua conta garantida caiu tudo, mas fica tranquilo, a gente tá junto, conta comigo, se tiver algum investimento para trazer, te amo. Casa, e foi isso que aconteceu, né? E eu falei, eu preciso ajudar esse cara de alguma forma. Como eu consigo ajudar esse cara?
Então foi aqui a briga. Aí quando eu resolvi, então a gente vai andar no tempo, quando eu resolvi que eu vou viver disso, porque o meu coração cantou com uma altura, que aquilo assim, me alegrava só de eu pensar em ajudar. Isso foi mais pro final de 2020. Então no final de 2020 foi onde eu sentei com a minha família e disse, olha, eu estou disposto, né, a iniciar uma empresa que faz esse trabalho, que cuida das emoções, que treina as emoções das pessoas e que ajudem de fato as pessoas a recuperar a sua dignidade financeira. Então, deixa eu só entender aqui. Eu tô pensando aqui como se fosse 360 graus. Então, primeiro, você se capacitou na área financeira, sim, na área de finanças. Depois você se capacitou na área comportamental. Sim. E aí eu posso falar de programação neurolinguística, de comportamentos humanos, de crenças limitantes, de crenças que a gente aprende com os nossos pais, que você tem que trabalhar 40 anos e depois você vai ter uma casa na Praia Grande e vai ser a melhor coisa da sua vida. Então você foi se armando pro que ainda você não saberia exatamente o que seria lá na frente, né? E em qual momento efetivamente você falou, vou? Isso, eu fiz um planejamento. Então, assim, o mundo do desenvolvimento, ele trabalha com planejamento. Então, se você fizer um curso de coach agora, você vai ter planejamento. Se você fizer um curso de PNL, você vai ter planejamento. Se você fizer um curso intensivo de inteligência emocional, que é o que eu fiz, e andar no fogo, enfim, andar no vidro, você vai ter planejamento. Então, eu sabia exatamente onde eu queria estar, em que momento eu queria estar. Eu só não sabia se aquilo de fato seria dentro do tempo conseguido naquele prazo ou não, mas eu sabia. Estava desenhado já, né? E eu tinha comigo, eu preciso ter 2 anos de reserva, para que em 2 anos eu consiga fazer com que o meu negócio vire, sem que eu coloque ninguém da minha família em risco. Porque a minha estrutura sempre foi, desde sempre, de muita segurança familiar. Né? E eu, como provedor, tenho muito forte isso até hoje, e eu acredito que eu devo morrer com isso, é uma coisa que eu não quero deixar de ser. Né? Então eu tinha 2 anos de planejamento. Então quando eu sentei minha família e peguei o de acordo deles, vocês estão comigo porque isso aqui vai ser algo que a gente não conhece. É uma trilha que tem aqui dentro, eu já vi, eu já vivi, mas ela agora tem que, exatamente, ela tem que acontecer. Vocês estão comigo, vocês topam? Essa aqui é a estrutura. E aí todos eles falam, a gente confia em você, pode ir para cima que vai dar certo. Vai dar bom. Então eu fui montando aqui toda a minha parte financeira e fui fazendo toda a parte de capacitação para brigar. Porque se é para a gente fazer, a gente vai fazer com excelência. A gente vai buscar realmente transformar vidas. Mas para ser um transformador, eu preciso primeiro ser transformado. Então, sim, tudo que eu aplico hoje na vida das empresas que eu vou, das pessoas que eu tenho a graça de poder falar, eu já vivi e já fiz na minha vida. Eu não faço nada ou falo que eu não testei. Até trago um depoimento rápido. Uma das minhas clientes falou assim para mim esse ano, eu quero ser fera no LinkedIn. Já estava de contrato fechado, mão apertada, dinheiro rodando. E LinkedIn era um assunto que eu nunca tinha estudado. O que é o LinkedIn? Então bora. É de comer? Vamos para cima. Fiz um treinamento intensivo de LinkedIn, contratei uma mentoria de LinkedIn, coloquei o pau para torar, entrei no meu LinkedIn, coloquei todas as técnicas que eu ia ensinar em prática. O meu LinkedIn saiu do ar porque eu fui muito afobado. Depois eu disse, eu sem LinkedIn, eu tô pedindo lá pro senhor, devolve aí, gente, devolve o LinkedIn. Não, mas enfim, e aí funcionou, eu consegui virar, e aí quando virou eu falei, funciona, é real, agora eu posso fazer. E aqui acho que abre o parênteses para um testemunho, né? Calma aí, eu posso? Vai lá. Posso. Posso então dar a introdução do testemunho? Por favor. Então, assim, só recapitulando, e eu acho que isso é um ponto importantíssimo pro nosso público, Sim. que é assim, é um público que quer ter renda extra, é um público que quer empreender, é um público que quer ir talvez do 1000 ao milhão ou do 1000 ao bilhão. Sair da letargia. Não importa, mas assim, sair da zona de conforto. Aqui a gente está vendo uma história de uma pessoa, de um profissional, de um filho de Deus que se teve um rompimento muito grande
muito pesado e muito cedo. Teve um desenvolvimento profissional talvez mediano até certo ponto, e que em determinado momento ele confrontou os seus valores e princípios pessoais e cristãos, posso falar disso? Sim. E que em determinado momento da vida ele decidiu se capacitar 100%. Então você estudou finanças, você estudou a fundo PNL, Programação Neurolinguística, você estudou a fundo os produtos que você iria até então começar a comercializar, e você pegou o aval da sua família. Exato. Então a gente está falando aqui de uma trajetória. Sim. A gente está falando aqui de um caminho, de um plano, de uma escadaria. E a partir disso, aí sim eu gostaria que você, Felipe, falasse um pouco. Felipe como cliente. Sim. Felipe como cliente do Carlos. O que mudou na sua vida? Ao contrário do Carlos, eu não me planejei para essa mudança, sair de uma empresa multinacional e estar no mercado novamente, né? Achei que tudo seria muito simples. Você queria casa na Praia Grande, né? Queria. Ele queria. Já tinha interesse. Nada contra a Praia Grande, tá, gente? Mas eu tava com a mentalidade que conseguiria um novo emprego logo e que daria tudo certo e aquele positivismo de sempre. Uhum. E aí começaram a chegar as contas, as dívidas aumentando, sem planejamento, com empréstimos anteriores, uma bola de neve. Chega esse filho de Deus, eu não lembro, Carlos, como é que a gente conseguiu se conectar. Quer que eu conto? Fala. Olha lá, gente, mais uma história, vai dar tempo. Então, quando eu fiz a minha transição ocorreu em agosto de 2023. Eu fui cobaia. Foram exatamente... Não foi cobaia. Não? Não, eu posso até colocar. Foram exatamente 23 anos dentro da instituição financeira que eu fiquei. Então eu já posso dar check na fala da minha avó, já sou bem sucedido. Então o que eu fiz? Eu saí, e uma das formas que o meu negócio hoje utiliza para vender são palestras. E conversando com o Felipe, eu fiquei sabendo que ele estava dentro de uma empresa, trabalhava, funcionário de uma empresa, que tinha um espaço. E eu falei, eu consigo falar naquele lugar. Dá para eu fazer uma palestra, ele me cede o lugar, eu coloco lá 30, 40 pessoas, e aí eu consigo ali fazer, então, a elas uma oferta. Quem não quiser seguir comigo vai ser beneficiado pelo conteúdo, né? E quem quiser seguir comigo, a gente segue para transformação. Então foi assim que eu cheguei no Felipe. Verdade. Agora eu vou falar do cobaia. Então quando eu cheguei no Felipe, eu já tinha atendido mais ou menos umas 35 pessoas, e todo o método que eu tinha, eu primeiro testo sem cobrar. Porque se eu precisar de ajustar, ou se eu não gerar transformação, né, isso acontece. Né? Quando eu cheguei nele, eu já podia dizer que eu era casca grossa. Vamos lá, devolvendo aqui. E aí ele viu a situação e eu em pânico, né? Devendo cheque especial, devendo empréstimo, devendo casa, devendo... Sem perspectiva nenhuma. E só um detalhe, e ele só queria o espaço. Só. Seu Carlos chega e põe bola no chão, Felipe, vamos lá. É isso, vai fazer isso. Carlos, mas vai ficar se devendo. Calma, faz o que eu tô mandando. Só que primeiro ele fez uma transformação na mente do Felipe. Porque pobre tem aquela ideia, né? Não posso dever. Não posso dever. Meu nome, eu tenho um nome de lá, né? A única coisa que eu tenho é o nome. E aí foi aquela quebra de paradigma primeiro em mim e minha esposa, e depois seguindo os passos. E eu te falo assim, sem sombra de dúvida, a gente sai de uma dívida de mais de 400 mil reais para 40 mil reais. Onde 10% de uma dívida de 400 mil. Então, a gente está falando aqui de um saving de 90%. 90%. E qual que é a sua dívida hoje, né? Qual que é a sua dor hoje? Tá aqui uma pessoa que pode te ajudar. E eu sou testemunho ocular, testemunho factual de que funciona, né? Primeiro uma disruptura mental, a gente sair daqueles paradigmas, sair daquela letargia e conhecer. O Carlos trouxe o conhecimento, trouxe o plano e funciona. Carlos, como é que você pode ajudar essa pessoa que está aí nos assistindo nos próximos 3 minutos? Como é que você pode transformar a vida dela como você transformou a minha? 3 minutos para mim é um desafio, gente. Eu precisaria de 3 dias, brincadeira, mas vamos lá. Então hoje o meu negócio é o quê? O meu negócio ele é treinamento justamente das emoções, conhecer quem você é. Como? O seu perfil, lembra que eu falei que se desse tempo a gente comentava? Qual que é o seu perfil? Como que você pensa? Como que você funciona? Como que você dá resposta? Aí nós buscamos no que você acredita, como você acredita, o que é importante para você e o que é inegociável na sua vida. De posse disso, a gente vai traçar um plano de ação.
Então, você levanta aquilo que você tem, estou pensando na pessoa física, já abro para a jurídica, você pensa aquilo que você traz, levanta aquilo que você tem, e a gente pensa a melhor estratégia de atingir aquilo usando técnicas que o mercado não vão te contar, mas que elas são sólidas e garante que você não terá problemas e nem prejuízo. Então a gente tem esse conhecimento dado até o tempo que nós trabalhamos. Isso na pessoa física. Tá? O nosso atendimento ele é 360. Então dentro da sua empresa, como que eu posso te ajudar? Primeiro, ajudar com o treinamento das suas equipes. Eu sei que os nego treta porque eles não sabem como um outro pensa, como um outro funciona. E tá tudo bem, você vai continuar com o problema de funcionário aí, e para mim tá tudo certo. Na minha empresa não tem problema de funcionário, tá bom? Só pra você saber. Brincadeira à parte, hoje a gente está com um trabalho mais forte dentro do financeiro. Então a gente entra no financeiro da sua empresa e pelo financeiro a gente norteia todas as demais áreas. Então a gente vai nortear processo, a gente vai nortear pessoas, a gente vai nortear um pouco ali de como está a sua parte de vendas e contudo a gente vai dar para você uma mentalidade de dono. De fato que você não precisa andar sozinho e existe como você andar junto com a sua empresa. Então a gente vai no seu financeiro, a gente monta uma profecia dentro do seu financeiro, você vai conseguir projetar um ano para frente e estruturado com dados, a gente vai fazendo essas etapas acontecerem. Então, por que profecia, Carlos? Porque nós somos profetas católicos, né? Porque as ferramentas que nós utilizamos dentro da empresa, ela nos permite a dar essa visão de futuro. Como? Com projeções em cima de 4 cenários embasados do que você é hoje. Então a gente não vai falar para você sobre sonho ou sobre ilusão, né? Eu não sou coach de para-choque de caminhão, né? Ah, não, dá 3 pulinhos, joga 2 azeitonas na água que você vai ficar milionário. Não, é muito suor, muito trabalho, muita lágrima e muita renúncia, inclusive da minha parte. Né? Então, dessa forma a gente consegue ajudar. Então, a grosso modo, eu sou um consultor 360, eu ajudo você na sua vida financeira pessoal e no seu planejamento sucessório e eu ajudo sua empresa a chegar no nível que você desejou através de números, metas e dados. Consegui ser claro? Claro. Carlos, para finalizar aqui, como que, se eu quero contratar o Carlos, como que eu faço? Como que acha o Carlos? Aonde está o Carlos? Ah, legal, gente. Então, essa é uma informação importante. A gente tem um formulário dentro do site. Então, qual que é o nome da minha empresa, né? Deixa eu apresentar. O Instituto Conhecimento Gera Riqueza. Esse é o nome do nosso instituto, tá? Instituto CGR. Então, você pode acessar www. Vai estar um link aqui embaixo. Isso, eu vou colocar o link aqui, legal. Então, eu vou deixar também aqui o meu WhatsApp. Então, é 11, vai estar aqui também, mas anota aí, é 11 97573 1137. E se você está assistindo esse podcast e se sua empresa já fatura algo em torno aí de 80, 100 mil reais, eu quero te dar um presente aqui. Pela gratidão do Felipe, do Leonardo, um diagnóstico express, ou seja, uma consultoria express com um diagnóstico completo que você nunca viu na sua vida sobre a sua empresa. Um presente que eu estou te dando. Então, você pode, no site tem um formulário, tem as redes sociais, Carlos Fonseca Pro. Todos eles estão desse jeito, então seja arroba, seja tracinho, não importa. Carlos Fonseca Pro, o Pro não é de profissional. Se você quiser saber o porquê do Pro, coloca aqui embaixo que a gente te conta, tá bom? E dessa forma, com certeza, a gente vai conseguir fazer grandes coisas acontecer. Na minha vida, por ter a oportunidade de estar contigo, e na sua vida, na vida da sua família, na sua empresa, por você me dar a oportunidade e a graça de poder fazer um trecho da jornada junto com você. Você deu um presente de 80 a 100 mil à empresa. E aquela pessoa que está começando, que quer mudar a vida, que quer sair da letargia, que estava o Carlos, que estava o Felipe, que estava o Léo, e transformar a sua vida. O que você vai dar de presente para ele? Me chama que tem um presente para você também. É outro presente, não é esse diagnóstico completo. Ah, cara, você está fazendo uma alusão de empresa, não é isso, gente. É porque para quem é menor, esse diagnóstico fica muito destoante. Tá? Mas então, entre em contato com a gente vai construir um mapa do seu negócio, então ele é diferente da consultoria Express, mas a gente constrói junto um mapa também, uma reunião de 2 horas comigo ali, que você vai ter uma visão muito legal do seu negócio e você vai conseguir fazer esse planejamento que nós comentamos aqui, através das ferramentas que usamos. Carlos, eu gostaria de te agradecer do fundo do meu coração, agradecer a Deus por te ter como amigo, por eu ser seu cliente, né? Acho que o Felipe também. Não é propaganda barata, tá, gente? Demagogia. Ali tem conteúdo mesmo, entrega, cumpre o que promete. Não é todos esses valores absurdos que talvez você esteja pensando, tá? Então vale a pena consultar o Carlos aqui. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado por fazer parte
da minha vida, obrigado por fazer parte do grupo dos 12, obrigado por fazer parte do nosso podcast. Muito obrigado. Eu também queria agradecer e colocar aqui que o Carlos foi peça fundamental na transformação da minha carreira, da minha vida, da minha família. Isso não tem preço, né? Gratidão e tamo junto até o céu. Uau, gente, eu que mais uma vez reforço aqui, obrigado por me acolher nesse grupo. Tão nobres homens, soldados de São José, né, que me permitiram fazer parte da jornada e contribuir um pouquinho. Então, assim, o meu coração verdadeiramente acolhe a gratidão de vocês, mas ele também externaliza um muito obrigado por me permitir fazer parte da vida, da história, da jornada de vocês, porque isso me engrandece e enriquece a minha vida de uma forma imensurável. O Léo começou, eu termino o vídeo. Gente, esse foi o nosso podcast e temos muitas e muitas novidades vindo pela frente. Ismael, gostou, Ismael? Show. Ismael tá aqui chancelando o nosso podcast e nós esperamos você no próximo. Assiste lá o primeiro vídeo, entende um pouquinho o que é o Grupo dos 12, o que nós estamos fazendo aqui conforme a vontade de Deus e espero vocês no próximo episódio. Um grande abraço, fica com Deus. Abraço.